Bem, meus irmãos e amigos, voltamos falando ao vivo de Lajinha, Minas Gerais, para todos os nossos amados estudantes da Palavra de Deus. Nós estamos trabalhando aqui a matéria versões e traduções bíblicas. É um assunto interessante, pulsante, né? Que a gente vai para a igreja, manda alguém ler junto com o outro. Se alguém está lendo na versão ao meio da revista atualizada, outro está lendo ao meio da revista corrigida, outro está lendo na Bíblia Nova Versão Internacional, outro na linguagem de hoje, outro na Bíblia Viva, outro na Bíblia de Jerusalém, né? Então, essa divergência, de vez, parece que não tem, né? Mas tem. E a nossa aula, então, é de versões e traduções bíblicas. É uma disciplina sui generis, né? Desculpe. Temos aqui no nosso Centro de Cultura de Bereshit, que é o símbolo esse aqui da Menorá, que mantém nossos tabernáculos, seminado pela denominação tabernáculo, é responsável por capacitar os obreiros dessa denominação. E também é o Bereshit, Seminário Bereshit, Faculdade Bereshit, que ministra aulas online, presenciais aqui, na cidade de Lajinha, desde 1992. Nosso curso agora em tela é o curso básico. Nosso básico aqui tem 36 matérias, ele é muito forte, é um esqueleto muito bom, mas ele dá margem para se fazer a etapa seguinte, que é o intermediário, e depois fazer o curso bacharel livre. Então, de posse desses 3 cursos, com o 2º grau na mão, você pode requerer exame de proficiência e fazer um curso superior de teologia conosco aqui, através do nosso polo, nós somos polo de uma faculdade, em apenas 2 anos, se você lograr isso na prova e mostrar que tem condições de prosseguir, com o exame de proficiência, conforme diz a Lei de Diretrizes e Base do MEC. Hoje a nossa aula vai falar sobre os motivos da diferença do texto. Estamos entrando na apostila de VTB 2, a apostila do nosso seminário aqui de Lajinha. As aulas agora seguintes serão em cima desse texto, do livro texto aqui. Vamos começar então falando sobre o motivo principal da diferença, que as versões saem de textos diferentes. Já falamos em aulas anteriores, essa é a 5ª aula, já falamos em 4 aulas sobre isso. Ao meio da revista corrigida até 1948, seguia 100% o texto recebido, textos receptos, lá de Erasmo, depois Roberto Stephanus, de 1550. E a outra versão, que é ao meio da revista atualizada, segue o texto crítico da dupla dinâmica Hest-Court-Horst. Em 1881, essa dupla dinâmica apareceu no mundo anglicano da Universidade de Cambridge e apareceu aí mudando 10.000 palavras de um texto de 140.000 palavras do Novo Testamento. Então, a trinitariana, a versão trinitariana, Almeida Corrigida Fiel ACF, de 1996, aqui no Brasil, ela é a que segue 100% o texto recebido. A corrigida, na sua 4ª edição, de 2009, ela segue 96% de texto chamado corrigido e 4% de texto chamado crítico. E as demais versões, atualizada, versão Voz, a editora Voz, né, católica, a Bíblia de Jerusalém católica, a Nova Versão Internacional, a Bíblia na linguagem de hoje, a Bíblia ao meio da revista atualizada, ela segue o texto crítico de Hest-Court-Horst, baseado em 45 manuscritos, abrindo mão de 5.210 manuscritos, que são a maioria. Ela diz que são os melhores dela, porque baseia em 3 grandes manuscritos, que é o Alexandrino, Sinaíticos e Vaticanos. Então, hoje vamos falar, então, sobre o primeiro motivo da diferença, que são palavras diferentes. Como as palavras são diferentes? Vamos ver um texto, por exemplo, Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Vamos usar aqui, eu vou usar aqui a versão de 1948, corrigida. Então, vamos lá, Apocalipse, pode acompanhar conosco aí. Abre aí, Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Então, está escrito aqui, ó, Apocalipse de João, capítulo 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e com seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Com o seu sangue nos lavou. A corrigida está dizendo que ele nos lavou. O seu sangue nos lavou. Nós vamos usar aqui, então, a mais nova aqui, ao meio da revista atualizada, de 1962. Uma atualizada, ao meio da revista atualizada, Apocalipse capítulo 1,
versículo 5. Vamos ver o que diz a atualizada agora. Tá acompanhando conosco aí. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou do nosso pecado. Então, ao meio da revista atualizada diz que libertou dos nossos pecados. Ao meio da revista corrigida diz que lavou. Eu pergunto aos irmãos, lavar é igual libertar? Não é. Mas então, de onde apareceu essa diferença aí? A diferença vem do grego. O texto grego receptus, recebido, de Erasmo, de Roterdã, e do nosso depois Roberto Stefanos, Scrivener e outros mais, ele tem o verbo lousati, lousante. Lousante quer dizer lavar, lavou. E o verbo que é usado no Resticort Rost, de 1881, no texto chamado Crítico, é o verbo lusati. Então, o lou, o lu. Vou te mostrar aqui para você entender facinho a diferença. Ó, um é lousante e o outro é lusante. Lousante e o outro é lusante. Então, vê se dá para ver a diferença. Ó, a diferença é essa daí. Uma tem o lambda homem com U e o outro lambda U. Y, né? Lousante e lusante. Lousante é lavar e lusante é libertar, livrar. Então, você acabou de verificar que Almeida 1948, está falando que ele nos lavou. O seu sangue nos lavou. Não é isso? E Almeida Revista Atualizada de 62, mas pode ser qualquer uma delas, está falando que no seu sangue nos libertou. Libertou. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Dos nossos pecados. Lavou o nosso pecado, libertou o nosso pecado. Este, então, um texto de quê? Texto oriundo de texto diferente devido a palavras diferentes, apesar de muito próxima, né? Está pertinho uma da outra, mas não são a mesma coisa, né? Vamos ver ainda mais aqui outro, ó, textos aqui, palavras diferentes, quase iguais. Nesse caso aí são quase iguais, né? Mas vamos ver um caso agora que não tem nada de igual. Lucas 14, 5. Vamos lá então. Lucas 14, 5. Vamos usar a nossa Almeida de 1948. Procura aí Lucas 14, 5. Lucas 14. Achei. E respondendo, disse, qual será de vós o que, caindo-lhe num poço, num dia de sábado, o jumento ou o boi não o tire logo? Então, Almeida é revista corrigida, baseada no texto tradicional, modelo de tradução, equivalência formal, baseada no texto recebido de 1550, de Erasmo, de Roberto Stefanos, traz boi ou jumento. Vamos ver agora a chamada tradução dos melhores textos, que de melhor não tem coisa nenhuma. Não tem coisa nenhuma. Essa versão é de 1975.